Quem foi Sigmund Freud? É isso que nós vamos conhecer agora na questão do lado espiritual do pai da psicanálise. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Espada Triunfante. Eu me chamo Marcos Lopes. No dia de hoje estaremos estudando sobre a vida espiritual de Freud. Já sabemos que Freud ele tinha uma antipatia pelo cristianismo e muitos não sabem o porquê. Quando nós fazemos uma ponte histórica, começamos a perceber a sua antipatia, de onde ela veio. Né? Percebe-se que Freud ele tinha uma ojeriza sobre o cristianismo teológico alemão, ok? Quando foi encorajado a fugir das influências nazistas na Áustria, é dito que ele teria respondido que o seu maior inimigo não era a Alemanha, mas sim o cristianismo. Esse sentimento anticristão nasceu no seu coração aos 12 anos de idade, quando caminhava com o pai numa calçada. Ele lembra que o pai estava muito feliz com seu novo boné de pele que ele recebeu. Até que um cristão, alemão, lhe tomou o boné, dizendo: "Judeu, fora da calçada." No que mansamente obedeceu para ter o seu boné de volta. Por causa dessa cena, Freud carregou um ódio no seu coração pelo cristianismo e vergonha pela fraqueza de seu pai por não ter reagido. Freud também havia influenciado o grande escritor cristão C.S. Lewis, que acabou se tornando também ateu. Né? Os críticos literários em Oxford e Cambridge, eles comentam que ele renunciou ao ateísmo, no caso C.S. Lewis, e voltou ao cristianismo, mas que tinha sido bem influenciado pelas literaturas de Freud. Né? Talvez Freud não sabesse disso, né? De que a sua literatura influenciou C.S. Lewis para o ateísmo. Mas C.S. Lewis conseguiu retornar para o Deus Todo-Poderoso. Mas não eram todos os contemporâneos da sua época que tinham essa ojerize para com religião. Por exemplo, um dos grandes pensadores da sua época, William James, que viveu de 1842 até 1910, ele disse certa vez sobre a religião: "Viva e deixe viver a religião." Já o positivista Augusto Comte dizia que no lugar de adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os positivistas adorariam os artistas, cientistas, poetas, etc. E que impulsionariam a cultura como um caminho para o iluminismo do século XIX. Freud nunca escondeu ser um homem de alma incomodada, a ponto de resumir todo o seu comportamento em id, ego e superego. Educado como médico e neuropatologista, Freud foi atraído muito cedo na sua carreira pelo trabalho de Jean-Marie Charcot, em Paris, por intermédio do hipnotismo. Né? Charcot desvendava o comportamento de seus pacientes que ficavam e eram desvendados muitos problemas. Charcot foi a resposta de Freud, a resposta que Freud procurava para explicar as perturbações e o vazio da sua alma
Com essa teoria, é possível que Freud tenha se convencido que a falta da fé judaica semeada em seu coração quando criança era o que ele tirava a paz, mas ele preferiu desprezá-la e suprimi-la. Freud ele desenvolveu uma conversação mais amigável com o pastor protestante Pfister, né, que era um discípulo seu e também da psicanálise. Segundo esse pastor, a religião, os rituais religiosos não são somente projeções do inconsciente e não surge apenas no emocional doente e imaturo, né? Para esse pastor protestante, ele tentou desenvolver uma união entre a psicanálise e a religião. Ele atacou frontalmente a descrença de Freud, dizendo que a descrença é simplesmente uma crença negativa. Já psicanalistas como Zimborg, por exemplo, que centralizou um diálogo entre a psicanálise e a religião, também desafiou Freud com relação ao papel da consciência na saúde emocional, né? Zimborg incentivava o diálogo entre os psicanalistas e teólogos na busca de uma compreensão melhor do comportamento humano. Já Clark Menninger, provavelmente um dos psiquiatras mais conhecidos dos Estados Unidos e na Europa, surpreendeu a ciência com um novo livro lançado em 1973 falando a respeito de sua preocupação com o desaparecimento da palavra pecado. Ele lamenta a transferência da responsabilidade de todo o mal que sempre foi atribuído a ele. E ele começa a questionar a própria psicanálise. Já o teólogo Tillich, ele também questiona grandemente a psicanálise, né? E ele faz uma corajosa declaração sobre os temores do ser humano. Uma ansiedade que não pode ser aliviada pela psicanálise e nem por remédios, segundo Tillich. Ele criticou Freud e seus seguidores por invadirem precariamente o domínio da teologia. Ele chega a dizer o seguinte: Deus não está apenas lá fora, nem tampouco num relacionamento científico sem significado. A verdade é que a psicanálise ela não consegue se juntar com a religião, principalmente por causa do seu mentor, né? Freud era ateu declarado. Ele cresceu com teorias científicas, mas sem um chão para a sua fé. E, na verdade, todos sabemos que a Bíblia, as Escrituras, não existe conciliação com a psicologia nem com a psicanálise, porque ela é além de tudo isso. O texto sagrado, ele leva as pessoas a um novo patamar através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Devemos, então, perceber que Freud ele tinha esses problemas espirituais não resolvidos e ele tentava resolver de alguma forma, mas ele não obtinha resultado porque ele não tinha o Criador como uma realidade. Bem, levando em conta a sua importância, talvez possamos dizer que Freud não conseguiu superar as imagens sofridas da sua infância e adolescência, que carregava pelo desprezo e das perseguições sofridas como judeu num país de regime nazista. Queridos, até o próximo estudo, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente as vossas vidas e até a próxima.